Meu nome é Eliana. Tenho 30 anos. No mês passado, enquanto eu ia para o escritório, os freios do meu carro falharam de repente. Perdi o controle e tudo terminou em uma batida terrível. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava em um leito de hospital. Passei por 5 cirurgias, mas de alguma forma sobrevivi. Então a polícia me contou algo que mudou tudo. Não foi um acidente. Alguém planejou aquilo. E quando finalmente descobri a verdade, meu corpo inteiro gelou. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos começar. Aquela manhã parecia normal. Me preparei para o trabalho como sempre. Lembro-me da minha filhinha, Sofia, me abraçando antes de eu sair. Volta logo, mamãe, ela disse baixinho. Sorri e beijei sua testa. Eu volto, prometi. Meu marido, Ricardo, estava parado perto da porta. Ele olhou para mim e disse, dirija com cuidado. Havia algo carinhoso em seus olhos, algo real. Eu balancei a cabeça e saí, sem ter ideia de que minha vida estava prestes a mudar completamente. Comecei a dirigir em direção ao centro. A avenida não estava muito movimentada e tudo parecia calmo. Eu pensava em coisas pequenas, no meu trabalho, na minha casa, na minha filha. Então, de repente, pisei no freio. Nada aconteceu. Meu coração saltou. Pisei de novo, com mais força. Ainda nada. Não, não. Sussurrei enquanto o carro começava a ganhar velocidade. Tentei controlar o volante, mas minhas mãos começaram a tremer. Pisei no freio repetidamente, mas ele não respondia. O pânico tomou conta. Para! Por favor, para! Eu gritava, mas o carro não obedecia. Ele saiu de controle e tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo alto, vidro estilhaçando, um impacto violento e então a escuridão. Não lembro o que aconteceu depois. Mais tarde, soube que as pessoas se aglomeraram ao meu redor. Alguns desconhecidos correram em direção ao carro e me puxaram para fora. Eu estava coberta de sangue, mal respirando. Alguém gritou, chama o SAMU. Tudo estava embaçado. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. E então, novamente, tudo apagou. Os médicos me levaram às pressas para o hospital. Luzes brilhantes passavam sobre mim e as pessoas se moviam rápido ao meu redor. Estado crítico, alguém disse. Vi meu marido andando ao meu lado, chorando, implorando. Por favor, salvem ela. Eles me empurraram para dentro do centro cirúrgico. Tudo parecia frio. As vozes ficaram mais altas, máquinas, luzes, caos. Alguém disse, estamos perdendo ela. Então um médico se inclinou sobre mim. Vai ficar tudo bem, disse ele. Eles me deram a anestesia e, lentamente, tudo escureceu. Não lembro o que aconteceu depois disso, mas mais tarde minha amiga me contou tudo. Ela disse que passei por 5 cirurgias, uma atrás da outra. Meu corpo estava gravemente ferido e eu tinha perdido muito sangue. Em certo momento, os médicos disseram que havia pouca esperança. Eles nos disseram que estavam tentando o máximo, mas que você talvez não sobrevivesse, disse minha amiga, com a voz embargada. Ela me contou que Ricardo nunca saiu do hospital, nem por 1 minuto. Ele doou o próprio sangue para mim. Ficou do lado de fora da sala de cirurgia esperando, rezando, chorando. Ele mal dormia. Às vezes sentava no chão, às vezes ficava de pé perto da porta por horas, mas nunca desistiu. Minha filhinha também veio me ver. Ela ficou ao lado da cama segurando minha mão. Mamãe, acorda! Ela chorava sem parar. Ouvir isso mais tarde me destruiu completamente. Minha mãe estava lá também. Toda a minha família estava lá. Mas minha amiga disse uma coisa claramente. Ninguém estava tão acabado quanto o seu marido. Dias se passaram e eu continuava inconsciente, sem me mexer, sem responder. Então, finalmente, depois de 2 longos dias, abri os olhos. Tudo parecia embaçado. Meu corpo estava fraco, pesado, e a primeira coisa que vi foi Ricardo sentado ao meu lado. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de lágrimas. Ele segurava minha mão com força. Você acordou, ele sussurrou, com a voz trêmula enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto. Naquele momento, eu entendi uma coisa. Esse homem realmente me amava. Ele não me deixou quando eu estava morrendo. Ele ficou. Mas quando olhei lentamente ao redor, notei algo estranho. A maneira como minha família olhava para ele fria, silenciosa, como se não confiassem nele,
como se o estivessem culpando por algo. Eu não entendi na hora, mas lá no fundo, um sentimento estranho começou a crescer, porque aquele acidente não parecia um acidente. E eu não tinha ideia de que aquilo era apenas o começo de uma verdade muito mais sombria. Alguns dias se passaram depois que acordei. Meu corpo ainda estava fraco e cada movimento doía, mas minha mente não descansava. Algo naquele acidente parecia errado, muito errado. Uma tarde, um investigador da polícia entrou no meu quarto. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois me olhou seriamente. "Temos o relatório da perícia", disse ele. Meu coração começou a bater mais rápido. "O que vocês descobriram?", perguntei lentamente. Ele respirou fundo. "Isso não foi um acidente." Aquelas palavras congelaram tudo dentro de mim. "O que você quer dizer?", sussurrei. Ele olhou diretamente para mim. "Os freios do seu carro foram deliberadamente danificados. Alguém planejou isso." Por um momento, não consegui falar. Minhas mãos começaram a tremer. Alguém tentou me matar. Antes que eu pudesse processar, minha família reagiu. "É exatamente o que temíamos", meu tio disse em voz alta. Minha mãe olhou para o policial. "Nós já sabemos quem fez isso", disse ela. Eu franzi a testa. "Do que vocês estão falando?", perguntei. Então ela disse a única coisa que eu nunca esperava. "Seu marido." Parecia que o mundo tinha parado. "Não", eu disse imediatamente. "Isso não é verdade." Mas eles não ouviram. "Ele casou com você por dinheiro", continuou meu tio. "Ele queria a sua parte na herança do seu pai. Foi por isso que ele fez isso." Alguém acrescentou: "Ele sempre foi interesseiro." Eu balancei a cabeça repetidamente. "Não, vocês estão errados. Ele nunca faria isso." Mas as vozes deles ficavam cada vez mais altas, mais confiantes, mais cruéis. O policial olhou para eles. "Vocês têm alguma prova?", perguntou. Minha mãe falou com firmeza. "Sempre suspeitamos dele. Ele tinha o maior motivo." Olhei para Ricardo. Ele estava parado no canto do quarto, em silêncio, chocado, ferido. "Isso não é verdade", disse ele lentamente. "Eu nunca faria isso." Mas ninguém acreditou nele. O policial deu um passo à frente. "Precisamos que o senhor venha conosco para prestar depoimento na delegacia", disse ele. Antes que eu pudesse reagir, eles seguraram Ricardo. "Não, parem", eu gritei. Tentei levantar da cama e uma dor aguda atravessou meu corpo, mas eu não me importei. "Ele não fez nada", eu gritava. Ricardo olhou para mim, com os olhos cheios de dor. "Eu não fiz isso", ele disse baixinho. "Eu sei", sussurrei, com lágrimas caindo pelo meu rosto. Mas eles o levaram mesmo assim, bem na minha frente. Senti-me completamente impotente. A porta se fechou atrás deles e o silêncio encheu o quarto. Eu desabei, chorando, tremendo. "Não, não, isso está errado", eu repetia, mas ninguém me confortava. Minha família estava lá, fria, como se já tivesse decidido tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo: o acidente, o relatório, a acusação. E uma coisa se repetia na minha mente: ele ficou comigo. Ele deu o sangue dele por mim. Ele chorou por mim. Uma pessoa assim não tentaria me matar. Recusei-me a acreditar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Se ninguém fosse buscar a verdade, eu buscaria, mesmo que tivesse que fazer isso sozinha. Depois de alguns dias, quando fiquei um pouco mais forte, comecei a fazer perguntas. Primeiro falei com a polícia. "O que exatamente vocês encontraram?", perguntei. Eles me disseram que os freios não foram apenas danificados, foram sabotados com precisão. "Isso foi feito por alguém que sabia o que estava fazendo", disse o investigador. Isso confirmava uma coisa: foi planejado. Perguntei sobre o carro. "Quando foi a última vez que ele foi revisado?", questionei. "Recentemente", responderam. Isso fez minha mente acelerar. Alguém tinha acesso ao carro, alguém próximo. Comecei a cavar mais fundo, conversando com as pessoas, tentando lembrar de cada detalhe, de cada pequena coisa, mas algo parecia estranho. Toda vez que eu chegava perto de algo, parecia que a verdade estava sendo escondida, como se alguém não quisesse que eu descobrisse. E lentamente, um pensamento perturbador entrou na minha mente. E se não fosse sobre o meu marido? E se alguém da minha própria família soubesse mais do que estava dizendo? Aquele pensamento me assustou, mas eu não podia ignorá-lo, porque nada mais fazia sentido. Dias se passaram, e a cada dia,
Minha dúvida ficava mais forte, não sobre meu marido, mas sobre todo o resto, porque no fundo eu sentia claramente, a verdade ainda estava escondida. E quem quer que estivesse por trás disso, estava mais perto de mim do que eu jamais imaginei. Continuei procurando, conversando, pensando repetidamente, mas nada de claro aparecia. Todos os caminhos pareciam bloqueados, como se alguém estivesse escondendo tudo cuidadosamente. E então, uma noite, minha mãe entrou no meu quarto. Era tarde. O rosto dela parecia diferente e sério, abalado. "Podemos conversar?" Ela perguntou baixinho. Algo em sua voz parecia pesado. Sentei-me devagar. "O que aconteceu?" perguntei. Ela fechou a porta, aproximou-se e sentou ao meu lado. Por alguns segundos não disse nada, apenas olhou para as próprias mãos. Finalmente, ela falou. "Eu preciso te contar uma coisa", disse ela. Meu coração começou a bater mais forte. "O que foi?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não queria acreditar", sussurrou. Meu corpo gelou. "Acreditar em quê?" Ela olhou para mim e disse: "A única coisa que despedaçou tudo foi o seu irmão, Bruno." Eu congelei. "O quê?" sussurrei. "Eu o ouvi", disse ela. Minha mente se recusava a aceitar. "Ele estava conversando com a esposa ontem à noite", continuou ela. "Eles estavam falando sobre o seu acidente." Minhas mãos começaram a tremer. "Não, isso não é possível." Mas as lágrimas dela diziam o contrário. "Eles planejaram tudo", disse ela. O quarto parecia estar girando. "Eles disseram que se você tivesse morrido", a voz dela falhou. "Tudo seria dele." Meu coração despencou. Meu próprio irmão, a mesma pessoa em quem eu confiava, com quem cresci, ele me queria morta. "Pela herança", disse ela baixinho, com as mãos tremendo agora. Eu o ouvi claramente. Ele disse que, se você morresse, todos os bens do seu falecido pai pertenceriam automaticamente a ele. Minha respiração parou. "Ele disse que não queria dividir nada com você", disse ela, com a voz trêmula. "Ele não queria te dar a sua metade." Lágrimas rolavam pelo rosto dela. Ele disse: "Assim que ela se for, tudo será meu, e ninguém vai questionar." Senti como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando. "Tudo isso só por dinheiro, por bens", sussurrei. Minha voz quebrou. Se ele quisesse, eu teria dado a ele. Eu teria dado tudo sem nem pensar. Meu peito estava pesado. Em vez disso, ele tentou me matar. Minha mãe não conseguiu mais se segurar e começou a chorar também. "Eu não conseguia acreditar", disse ela. "Tentei ignorar, mas não posso perder minha filha para salvar meu filho." As palavras dela me destruíram completamente. Por um momento, ficamos as duas ali sentadas, chorando, enquanto o silêncio preenchia o quarto. Então, enxuguei minhas lágrimas lentamente. "O que fazemos agora?" perguntei com a voz embargada. Minha mãe olhou para mim com dor, mas também com determinação. Então ela pegou o celular. "Eu gravei tudo", disse ela. O coração disparou. Ela abriu a gravação. Era a voz dele. E agora, ela olhou diretamente para mim. "Nós vamos entregar isso para a polícia." No dia seguinte, fomos juntas. Entregamos a gravação e contamos tudo. A princípio, os policiais ficaram em silêncio. Depois, tudo começou a se mover rápido. A polícia reabriu o caso, investigou novamente e, desta vez, encontraram tudo. Provas, evidências, conexões. Não havia escapatória. Meu irmão foi preso. A esposa dele também. Não havia mais mentiras. Não havia mais esconderijos. Apenas a verdade. Alguns dias depois, Ricardo foi solto. Eu o vi novamente, parado na minha frente, livre, mas ferido, profundamente ferido. "Eu te falei", disse ele baixinho. "Eu sei", sussurrei, com lágrimas caindo. "Eu nunca duvidei de você." Ele olhou para mim e lentamente segurou minha mão de novo, exatamente como antes. Mas tudo tinha mudado agora, não entre nós, mas no meu mundo. Minha família estava despedaçada. A confiança tinha acabado. E a verdade deixou uma cicatriz que nunca iria desaparecer, porque a pessoa que tentou me matar não era um estranho, nem um inimigo, mas meu próprio irmão. E essa dor é algo que carregarei para sempre. A ganância pode cegar até quem mais amamos. Valorize quem esteve ao seu lado nos momentos de escuridão e nunca ignore sua intuição. Se você já passou por uma traição familiar,
Compartilhe sua história nos comentários.